Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje, nós vamos falar aí sobre mais 3 capítulos do livro de Gênesis, né? Dando continuidade ao nosso panorama bíblico, né? De livro por livro da Bíblia. E hoje nós vamos falar aqui sobre alguns temas, alguns assuntos importantes que aconteceram na história da Bíblia Sagrada e que hoje aí fazem parte também da nossa vida, né? Então, tudo aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada, tudo aquilo que está registrado ali, tem aí uma importância para nós, né, cristãos que conhecemos e gostamos, aí cremos, né, na palavra de Deus. Então nós vamos tratar sobre uns assuntos muito importantes aqui. E antes de nós continuar, eu quero te convidar, a você que gosta desse tipo de vídeo, a se inscrever no nosso canal, a também deixar o seu like aí, né? Você que gosta desse tipo de conteúdo, temos vídeos aqui todos os dias, né? Durante a semana, e eu quero te convidar aí a você fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Então no capítulo 14, né? Nós paramos no capítulo 13 no vídeo passado, e agora no capítulo 14 nós vamos dar continuidade aí ao nosso panorama bíblico. E Gênesis 14 começa a nos trazer aqui um cenário de guerra, né? A Bíblia vai dizer que 5 reinos, né, os 5 reis, se levantaram para lutar contra 4 reis, ou 4 reis se levantaram para lutar contra 5 reis. Então há uma guerra, né, de 5 reis contra 4 reis. Essa guerra ela acontece, e no meio dessa guerra estão os reis de Sodoma e o rei de Gomorra, né? Então o rei de Sodoma e o rei de Gomorra estão envolvidos aí nesta guerra. Na cidade de Sodoma está aí o sobrinho de Abraão, Ló, aquele a quem Abraão chamou e disse para escolher um caminho para onde ir, né? Que eles dois já não poderiam habitar juntos, pois havia muita disputa entre os seus funcionários, seus empregados, né? A Bíblia chama de pastores, né? Que cuidavam do seu gado, dos seus animais, das suas ovelhas. E então, no capítulo passado, Abraão chama Ló, diz para ele escolher um local. Ló vai então para uma planície, né, um lugar muito bonito. A Bíblia diz que o local onde Ló olhou parecia muito com o jardim, né, do Éden. Então Ló vai em aquela direção e vai em direção à cidade de Sodoma. Sodoma está envolvida nesta guerra. Então Ló fica sabendo que o seu sobrinho foi sequestrado, né, foi capturado, né. Os reinos perderam, né, o rei de Sodoma e Gomorra, que estavam envolvidos na guerra, perderam a guerra, né, estiveram aí envolvidos e perderam a guerra, tiveram que fugir, né, saíram fugidos, a Bíblia registra isso. E Ló é levado em cativeiro. Era muito normal naquela época, quando alguém vencia uma guerra contra outro rei, ou contra outro reino, né, quem perdia todas as coisas aí, tudo era capturado como um despojo de guerra, era como a recompensa da guerra, era aquilo que eles podiam pegar depois de ter vencido aí o exército inimigo. Ló está no meio desta captura, né? Está no meio desse despojo de guerra, é levado com a sua família embora. Abraão então fica sabendo por um dos soldados que conseguiu escapar e vir até Abraão contar o que está acontecendo. Então a Bíblia registra que Abraão reúne cerca de 300 soldados, tá? Para estarem indo atrás de recuperar novamente o seu sobrinho. Eu falo 300 soldados porque a Bíblia diz que eram homens treinados. A Bíblia registra isso muito claro. Abraão tinha 300 homens treinados na guerra. Então eram homens de batalha, eram homens de guerra, pois Abraão era um homem muito rico e precisava proteger aí as suas posses, os seus animais, as suas tendas, aquilo que ele possuía. Então ele tinha aí homens treinados, né? Quase que um mini exército aí em suas mãos para defender aí a sua casa, a sua família e os seus bens. Ele chama esses 300 homens aí e vai em direção aí ao local, aos reinos, né, que venceram a guerra. Então ele avança sobre esses reis. A Bíblia diz que ele vence esses exércitos, ele vence esses reis
que haviam vencido a guerra anteriormente, tá? Deus dá a vitória a Abraão, ele resgata novamente, né? Resgata novamente aí o seu sobrinho Ló com os seus bens, com a sua esposa, com as suas filhas, né? E traz eles novamente aí. A partir do capítulo 18, né? A Bíblia vai dizer que ele tem um encontro, né? Um encontro aí com o rei de Sodoma, e no versículo 18, no 17 ele tem um encontro com o rei de Sodoma, no vale Querdelamoer, tá? Abraão dá a vitória, voltando a Abraão da vitória sobre o rei Querdelamoer e sobre os reis que ele se havia aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei, tá? Abraão tem esse encontro com o rei de Sodoma, e então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, traz pão e vinho a Abraão. A partir daqui, você vê que aparece esse homem na história, chamado aí o rei Melquisedeque. A Bíblia registra ele como rei Melquisedeque, né? O nome Melquisedeque aí, ele é uma junção de duas palavras, né? Do original aí do texto hebraico, que significa rei justo ou rei de justiça, né? Este homem aparece aqui e a Bíblia diz, nós vamos ver no Novo Testamento também algumas referências dele lá no Novo Testamento, que este rei aqui representa a Cristo, tá? O rei Melquisedeque na cidade chamada Salém. Então Salém hoje, a cidade de Salém é a cidade de Jerusalém, é no mesmo local, na mesma região, tá? Então o rei Melquisedeque, ele aparece na história e ele é a representação de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então aqui Melquisedeque é uma representação, nós chamamos aí na teologia de tipologia, né? Ele é uma tipificação do Cristo, do próprio Jesus aqui aparecendo na história. E o que ele dá a Abraão? Veja que o versículo 18 diz que o Melquisedeque vem até Abraão e lhe entrega pão e vinho. Pão e vinho na Bíblia representam o corpo e o sangue de Jesus. Então Melquisedeque está representando aqui o Cristo e aquilo que ele faria por toda a humanidade. Após ele fazer isso, no versículo 19, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa Abraão, diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos à sua mão. Depois, a Bíblia diz que Abraão lhe dá o dízimo de tudo. Algo muito interessante aqui é que nós podemos entender que esse tudo que Abraão dá o dízimo aqui é o tudo da guerra, aquilo que Abraão despojou da guerra. No próximo versículo, nós vamos ver aí que o rei de Sodoma vem falar a Abraão que Abraão pode ficar com tudo que tem, apenas lhe devolva aí os seus servos, né? Lhe devolva aí os seus servos. E Abraão diz que não ficará com nada daquilo que é de Sodoma. Abraão diz: olha, Deus me livre de ficar com aquilo que não é meu, para que você não venha dizer que eu enriqueci com as suas coisas. Então, temos uma questão muito interessante aqui, que a tipologia, este homem, ele não aparece mais na história. Ele aparece aqui em Gênesis, no capítulo 14, e depois ele não aparece mais. Ele vai ser citado lá em Hebreus como referência quando a carta de Hebreus começa a falar aí sobre o sacerdócio de Cristo. E então aparece Melquisedeque. Melquisedeque é a representação de Cristo. Ele aparece aqui para falar com Abraão e abençoar. Abraão, então, voluntariamente, aqui não é pedido nada a Abraão, Abraão voluntariamente lhe dá o dízimo. Era comum, tá? Era comum nessa época, em que quando alguém
estivesse diante de um sacerdote ou diante de uma divindade, as culturas da época tinham o hábito de entregar ofertas em dinheiro, dízimos, valores em dinheiro. Então Abraão, quando reconhece a figura de Melquisedeque como sendo alguém que representa Cristo, porque a Bíblia diz que ele era sacerdote do Altíssimo, então Abraão resolve agradar a Melquisedeque, a representação de Cristo, com uma oferta. E ele lhe dá 10% de tudo que tinha conquistado na guerra, dos despojos da guerra. Então Deus aí abençoa a Abraão. Deus abençoa o sacerdote aqui, a Melquisedeque, né? Abençoa Abraão antes de receber a oferta de Abraão. Isso é muito interessante, tá? Mas futuramente nós vamos estar tratando aí de temas específicos da Bíblia Sagrada e nós vamos trazer aí alguns assuntos aí que nos deixam às vezes confuso, né? Se usa muito esse texto aqui para defender aí a obrigatoriedade do dízimo, e nós temos aí um entendimento que a Bíblia nos traz sobre se é obrigatório ou não é obrigatório, mas isso é um assunto para futuramente, tá bom? Então Abraão vence uma guerra, resgata o seu sobrinho, né? Tem um encontro com o rei com Melquisedeque, com a representação de Cristo, o sacerdócio de Cristo aparece. Melquisedeque então significa rei justo, rei de justiça, e ele está reinando em Salém, representando aqui o reinado de Cristo que será eterno, tá? O reinado de Cristo acontecerá e será para sempre. Ele já domina sobre todas as coisas, mas o reinado de Cristo será estabelecido aí após a grande tribulação de forma visível, e nós seremos todos governados por Cristo aí no período milenar, e a igreja depois eternamente estará com ele, e nós seremos aí governados por Cristo, e Cristo governará através de Jerusalém. O seu trono será lá, e aqui Melquisedeque já aparece em Salém, que hoje é Jerusalém, tá bom? Isso é uma mensagem muito importante para nós aqui, tá? No capítulo 15, então a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Abraão em um sonho, uma visão, fala que o abençoaria e que Deus é o seu escudo e lhe recompensará. Nós vemos aqui que Abraão pergunta para Deus como que Deus irá cumprir a promessa que lhe fez de lhe dar uma descendência se ele não tem filhos. Então Abraão diz: olha, tudo que tenho ficará para o meu servo Eliezer, eu não tenho filhos, o Senhor não me deu filhos. Então Deus leva Abraão, né, para fora da tenda, diz para ele olhar para o céu, contar as estrelas, e diz que assim será a sua descendência. E também diz que lhe dará um herdeiro, que o seu servo não será o seu herdeiro, mas que Deus lhe dará o herdeiro. Deus reafirma no versículo 7 do capítulo 15 que ele é o Senhor que o tirou de Ur dos Caldeus, tá? Aqui faz uma referência aí, porque nós lemos lá no capítulo 11, ao final, né, do capítulo 11, versículo 30, 31, que Abraão estava com seu pai em Ur dos Caldeus e ele vai depois para Arã. Então no capítulo 12 a Bíblia registra que Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e Abraão sai de Arã. Mas aqui no capítulo 15, o próprio Deus, no versículo 7, fala a Abraão: olha, eu te tirei de Ur dos Caldeus. Também em Atos 7 nós vamos ver que Estevão vai falar que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Então quando Deus chama Abraão, ele está em Ur dos Caldeus, tá? Há apenas um relato ali do escritor de Gênesis em que ele fala, né, nós explicamos no vídeo anterior porque que Terá aparece aí como aquele que saiu de Ur dos Caldeus, porque Terá era o chefe da casa, tá? Então existe essa cultura aí na hora de escrever, né? E o escritor mantém essa cultura aí de que o chefe da casa, estando vivo, o chefe da família, né? Ele era o primeiro a aparecer em uma linhagem ou em uma situação, em um registro, né? Então Deus mais uma vez mostra que ele é com Abraão, né? Abrão aqui até então ainda não se chamava Abraão, né? E ele disse: olha, eu lhe darei esta terra por herança, eu te tirei de Ur dos Caldeus, e a terra onde você está será
lhe dado por herança. Então Abraão pede a Deus como que ele saberia que tomaria posse dela. Deus pede a Abraão um sacrifício, né? Uma novilha, uma cabra, um carneiro, e também rolinha e pombinho. Então Abraão faz um sacrifício ao Senhor. Deus aí, ao findar da tarde, a Bíblia diz que Abraão cai no sono profundo, e aí é coberto por densas trevas. Deus aparece então em densas trevas com uma tocha, passa pelo meio do sacrifício e ele começa a falar com Abraão. Tá? No versículo 13 diz assim: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então nós vamos ver aqui que Deus faz uma promessa a Abraão e já profetiza a Abraão, já faz uma previsão, né? Profetizar é dar uma previsão. Então Deus já dá uma previsão a Abraão que a sua descendência será levada a uma terra estranha, aqui o Egito, né? Deus está falando do Egito, e serão escravos por 400 anos. E isso se cumpriu. Tá? Nós vamos ver aí ao final de Gênesis e o início do livro de Êxodo, que a descendência de Abraão ficou 400 anos em escravidão na terra do Egito, e depois retorna à terra que Deus prometeu a Abraão, né, para vencer ali aquele povo que habita ali. Deus fala aí das nações que vivem ali, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então precisa passar por este período para que eles retornem à terra e novamente tomem posse. Isso vai acontecer, tá? A palavra de Deus não volta vazia. Deus prometeu, fez uma promessa de salvação a Abraão, né? Isso é muito importante, que nós aí somos co-herdeiros dessa promessa. Essa promessa de salvação seria especificamente para a descendência de Abraão, mas nós somos co-herdeiros dessa promessa. Nós vamos falar por que nós somos co-herdeiros dessa promessa aí futuramente em próximos vídeos, explicando aí exatamente sobre isso. Então em Abraão seriam benditas todas as nações da terra através de sua descendência. Então nós vemos aí o desenrolar da história bíblica e como os fatos, né, vão acontecendo. Depois disso, no capítulo 16, a mulher de Abraão, Sarai, que depois vai se tornar Sara, ela tem aí uma ideia, né, de tentar ajudar a Deus a cumprir a promessa que Deus mesmo fez a Abraão e a sua família, né, e a sua esposa. Então a mulher de Abraão lhe dá a sua serva Agar como concubina. Abraão deita-se com Agar para que ele tenha filho, e então Deus possa cumprir a promessa. Nós vemos aqui a tentativa do ser humano de tentar ajudar a Deus a cumprir aquilo que Deus falou. Por que Sara fez isso? Sara e Abraão já eram muito velhos de idade, né? A Bíblia diz que quando Agar teve Ismael, Abraão já tinha 86 anos, né? Então eles já eram avançados de idade. E aí Sara não podia ter filhos desde a sua juventude. Então ela não crê que Deus irá lhe dar os filhos, mas que Deus vai usar uma outra forma de trazer essas bênçãos para a vida de Abraão e da sua descendência. Então ela permite que Abraão se deite com a sua escrava, né, com a sua serva aqui. Abraão se deita. A Bíblia diz que após Agar estar grávida, ela começa a tratar com desprezo a mulher de Abraão. A mulher de Abraão também fica com ciúmes da sua serva. Tem um atrito entre as duas.
Abraão então lava as mãos, né? Primeiro se envolve em um problema, aí faz aquilo que Deus não autorizou ele fazer, depois ele lava as mãos desse problema, né? Diz que a Sara pode fazer o que quiser com Agar. Agar então começa a ser humilhada e perseguida pela sua senhora, né? Por Sarai. Depois ela foge e vai para o deserto. A Bíblia registra então que Deus aparece a Agar, lhe faz uma promessa, diz que o filho que está em seu ventre será também abençoado e a sua descendência será muito forte, será um povo de muita guerra e que ele lutará contra todos os seus irmãos e os seus irmãos lutarão e todos os seus irmãos lutarão contra ele. Então, para você entender como que acontece essa guerra hoje lá também no Oriente Médio, nós vemos aqui hoje essa disputa aí entre irmãos também, tá? Então os filhos de Abraão, Ismael e depois o filho que Deus vai dar a Abraão, brigam entre si, porque Deus disse que ele lutaria contra os seus irmãos e os seus irmãos lutariam contra ele. Então o filho de Isaac, né, o neto de Abraão, Jacó, tem 12 filhos, e essas 12 tribos brigam contra as outras 12 nações que são descendentes de Ismael, tá? A Bíblia deixa isso muito claro e registra isso aqui, tá? Já no capítulo 16 aqui de Gênesis. Então Deus promete, né, que será com Ismael e que é para ela dar o nome, tá, de Ismael a este menino, né? E que ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. No versículo 3 diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Pois ela disse, teria eu visto aquele que me vê? Então ela deu o nome ao local, né, onde ela falou com Deus, que na Bíblia está registrado como Bir Lahoi. Bir Lahoi. Então, teria visto aquele que me vê? Então, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Bir Lahoi. Tá? Está registrado aqui na Bíblia Sagrada. E aí, então, ela tem o filho, é colocado o nome de Ismael, e aí há continuidade aí do capítulo 17, né, que nós vamos deixar aí para o próximo vídeo, tá? Você que gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido aí a você compartilhar este vídeo, comentar também aqui, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, coloque a sua opinião, a sua sugestão, o que você tem achado dos vídeos aí, quais são os temas que você gostaria também de ver no nosso canal. Nós vamos estar fazendo aí futuramente novos temas também para você, tá bom? Então este é o resumo do capítulo 14 ao capítulo 17 que nós fizemos hoje aí, no nosso panorama bíblico, né? Nós vemos aí Deus fazendo uma promessa a Abraão, resgatando Ló. Abraão resgata Ló, Abraão faz uma aliança com Deus, o rei Melquisedeque, né, representando a Jesus, representando aqui a Cristo, aparece a Abraão, lhe oferece pão e vinho, já representando aqui o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz no capítulo 15 que Abraão creu no Senhor e na sua promessa, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado porque ele creu em Jesus, ele creu no Messias, ele creu na salvação. Isso está registrado por toda a Bíblia Sagrada, né? Que Abraão aí teve a sua crença em Cristo, né? A sua fé gerada por Cristo. No capítulo 16 nós vemos aqui o erro da mulher de Abraão e de Abraão, né? De tentarem dar uma ajuda a Deus, cometem um erro terrível. Deus já revela o que vai acontecer aí com a descendência de Abraão, entre Ismael e a sua descendência, os seus outros filhos, e a descendência do seu outro filho, né, que virá após, nos próximos capítulos. Também Deus fala aí do cativeiro que a sua descendência vai viver por 400 anos na mão do Egito e a conquista da terra prometida, tá bom? Então eu te espero nos próximos vídeos aí, nós continuarmos o nosso panorama bíblico. Te vejo nos próximos vídeos. Até